descobri que um homem com uma voz um pouco mais grave, que destoe do padrão de vozes normais dos homens, vira pra mim automaticamente uma pessoa muito interessante. Isso é um problema. Nada mais é do que um preconceito, né? A gente normalmente bota preconceito no lugar de ser uma coisa ruim. Nem sempre é ruim, embora na verdade esse preconceito também acaba sendo ruim. Por quê? O que acontece? Por exemplo, eu pedi uma pizza aí uns dias atrás, acho que na verdade fazem uns meses, mas enfim, não faz diferença pra história. Beleza, aí o entregador de pizza chegou e ele tinha uma voz assim, sensacional, uma voz muito grossa, muito bonita, sabe? Aquela voz bonita. E eu comecei a, caraca. Quando eu me vi, eu já tava falando com ele como se ele fosse meu amigo. Eu tava super puxando conversa com ele, eu realmente queria que ele fosse meu amigo. Sei lá, queria tomar uma cerveja com o cara, sabe? Eu sabia, por exemplo, se ele era uma pessoa bacana, se ele era uma pessoa interessante, se ele tinha um bom caráter ou não. Eu não sabia, por exemplo, se ele era um cara assustador, se ele era um serial killer, se ele gostava do Bolsonaro. Eu não tinha ideia. Vai que esse cara era assustador, batia em pessoas, batia em animais. Vai que era um cara, por exemplo, fantasiado de entregador de pizza pra analisar vários apartamentos pra depois assaltar. Podia ser. Ou simplesmente uma pessoa que você não gosta de ser amigo. Vai que de repente ele é uma pessoa muito temperamental, que briga por tudo, ou então que é muito ciumento, e aí se você é amigo dele, você não pode mais ser amigo de ninguém. Uma pessoa que talvez não seja interessante ter amizade. Não tem como saber. Não tem como saber só pela voz da pessoa, não é mesmo? Você não concorda comigo? E eu fiquei totalmente assim, pagando pau, entendeu? Babando o ovo do cara, porque ele tinha uma voz muito interessante. Na hora que eu fui pagar a pizza, por exemplo, ele foi, olhou, virou pro outro lado e falei, não precisa virar, pode olhar aqui, é esse número aqui. De repente eu tenha feito isso, eu não me lembro, talvez eu tenha até compartilhado a senha do meu cartão com ele. Por quê? Porque ele tinha uma voz fantástica. E pra mim, automaticamente, ter uma voz fantástica é ser uma pessoa muito legal, muito interessante. Isso é um preconceito. Isso aí é um padrão que eu estabeleci de uma pessoa sensacional, maravilhosa, confiável por conta da voz. E isso também é ruim, porque se eu passo a dar um valor concreto a esse meu comportamento, eu, de alguma forma, vou pegar uma pessoa que não tem uma voz interessante e já vou automaticamente falar, cara, essa pessoa não deve ser tão interessante, ela não tem uma voz tão interessante. E isso é um puta preconceito, né? Porque pessoas com uma voz ruim, pessoas com voz enfadões, vozes chatas, vozes que dão sono, por exemplo, podem ser pessoas muito interessantes, né? A minha voz, por exemplo, eu não acho uma voz bonita, eu não acho uma voz grossa como eu gostaria que fosse. Sabe, uma voz assim, uma voz de rádio? Acho que eu vou passar a falar assim, pelo menos até o final do vídeo, quem sabe, né? Encorpada, um pouco mais superficial também. Vamos pegar um outro exemplo. A minha mãe, ela fez uma cirurgia uns meses atrás, ela teve que ficar internada no hospital e tudo mais. E o cirurgião, que se chamava Eduardo, que eu me lembro até hoje, ele tinha uma voz assim que, meu Deus do céu, eu fiquei hipnotizado, eu só consegui prestar atenção na voz do cara. E aí, automaticamente, eu já achava ele uma pessoa de extrema confiança, achava que ele era o melhor cirurgião do mundo, porque ele tinha muita competência e propriedade no que ele falava. É óbvio que o discurso dele era até muito bem embasado no que ele estava dizendo, mas com certeza 70% ou 80% do que ele disse tinha a ver com a voz dele, que imprimia potência e propriedade no que ele dizia. E isso é um belo erro, não é mesmo? Como se, por exemplo, ele cantasse durante a cirurgia e o canto fosse levando as mãos para fazer o dever que elas tinham que fazer.